Olá, bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, primeiro domingo de maio. Nós estamos felizes porque podemos estar na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor, falando com Deus através das nossas orações, entregando no altar do Senhor as nossas súplicas. E a nossa lição de hoje é a lição de número 6 da nossa revista Palavra e Vida, a revista da nossa Convenção Batista Fluminense. Uma série de lições escritas pelo pastor Alonso Colares. Segundo Reis 16, verso 3. Andou nos caminhos dos reis de Israel. É o tema da nossa lição de hoje. Vejamos aqui o que a nossa lição traz de bom para cada um de nós. O título desta lição expressa de forma proverbial o desastre que foram os reinados dos reis das tribos do norte. Este período da história aconteceu entre 931 a.C., com a morte do rei Salomão e a ascensão do rei Roboão ao trono até a queda de Samaria, destruída pelos assírios em 722 a.C. Assim, compreende um espaço de 209 anos. Notemos que antes de Cristo, a contagem dos anos se dá de forma decrescente. A marca mais indelével desses reinados diz respeito ao fato de que, desde o rei Jeroboão, nenhum dos seus sucessores obedeceram ao Senhor. Com efeito, os reis do Reino do Sul, Judá, que acompanharam a apostasia dos reis de Israel, tiveram impresso esta frase em suas biografias: andou nos caminhos dos reis de Israel. Nesta lição, iremos aprender que nem sempre prosperidade material significa prosperidade espiritual. Iremos aprender também o quando a apostasia rebaixa o valor dos indivíduos. E, por fim, aprenderemos o quanto a justiça de Deus caminha lado a lado com a sua misericórdia. Primeiro momento, a prosperidade material e miséria espiritual. Em linhas gerais, o Reino do Norte nunca se estabeleceu de verdade como uma casa real estável. O rei Nadab, filho do rei Jeroboão, governou por 2 anos e logo foi assassinado, junto com a sua família, por Baasa. 1 Reis 15, 27 a 30. Por sua vez, Elá, filho de Baasa, sofreu o mesmo destino na mão de Zinri, outro comandante militar, 1 Reis 16, 8 a 14. Mas o reinado de Zinri durou apenas 7 dias e outro comandante, o general Onri, tomou o poder. Finalmente, a casa de Onri estabilizou politicamente o Reino do Norte, transferiu a capital da cidade de Tirza para Samaria, 1 Reis 16, 24. Assim como a Jerusalém de Davi, Samaria era a cidade da casa de Onri. O rei era um grande arquiteto e construtor. Ele edificou muitas obras grandiosas e foi acompanhado neste talento pelo seu filho e sucessor, o rei Acabe, que começou a reinar após a morte de seu pai. O rei Acabe continuou o legado de grandes construções e de grandes acordos comerciais, especialmente
com os sidônios, selando este consórcio, casando-se com a filha do rei de Sidom, Jezabel. 1 Reis 16:31. No entanto, a despeito de todos esses empreendimentos e construções monumentais, o Reino do Norte passava por um período de profunda degradação moral e espiritual. O texto bíblico afirma que o rei Onri fizera o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele. 1 Reis 16:25. O rei Acabe, seu filho, conseguiu ainda superar a impiedade de seu pai, de modo que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. 1 Reis 16:31. Assim, a partir do ímpio rei Acabe, começa em Israel a adoração a um Deus objeto que constituía em promiscuidade e bestialidade sem precedentes. Podemos aprender aqui, portanto, que nem sempre o poder material corresponde à bênção do Senhor. Muitas vezes somos tentados a sustentar que as riquezas, a opulência e o poder são resultados das bênçãos de Deus. Israel, o Reino do Norte, vivia um tempo de prosperidade e construções, mas estavam profundamente mergulhados na miséria espiritual. Precisamos estar atentos porque, assim como o juízo de Deus veio sobre o Reino do Norte, ele também virá para aqueles que não possuem o temor do Senhor, quer sejam reis, quer sejam pessoas comuns. Segundo momento, a degradação total. Um dos resultados do pecado na vida de uma pessoa ou de um povo é a degradação moral. Povos prósperos experimentaram um momento de decadência, justamente por deixarem o que é bom e justo e se encurvarem em pecados que obscurecem a imagem e semelhança de Deus, impressa em cada ser humano. O homem sem Deus o homem sem Deus vira um simples animal com instintos bestiais. Foi o que aconteceu àquele povo. Assim também aconteceu com o povo de Israel. A adoração ao deus Baal, entidade de origem sidônia ou fenícia, era completamente imoral. Nos cultos a Baal havia orgias de todo tipo, até mesmo com animais, rituais de transe em que os seus devotos cortavam uns aos outros. 1 Reis 18:28. E até mesmo sacrifícios de crianças, como expresso pelo profeta Jeremias, no capítulo 19, verso 5. Assim, o povo da aliança, os descendentes de Jacó, o povo que recebeu os 10 mandamentos, que dignificaram a pessoa humana para sempre, estavam mergulhados em um nível de degradação moral que não se via nem entre os animais. A adoração a Baal foi colocada em xeque no extraordinário evento no Monte Carmelo, entre o profeta Elias e os profetas de Baal, 1 Reis 18:18-40, e totalmente extinta sob o reinado de Jeú, anos mais tarde, 2 Reis 10:15-28. Quais as lições que podemos extrair
deste triste momento da história do povo de Deus. Primeiramente, podemos aprender que temos de passar para as próximas gerações a necessidade de temor do Senhor, a conexão da verdadeira adoração a Deus, que havia sido cortada no reinado de Jeroboão, nunca mais foi plenamente estabelecida. Apesar dos feitos extraordinários de Deus por meio dos seus profetas, especialmente o profeta Elias e o profeta Eliseu, isso não foi suficiente para trazer o povo de volta para o Senhor. A maior responsabilidade de cada um de nós é garantir que a próxima geração ame ao Senhor de todo o coração. Uma segunda lição é também uma constatação. Talvez a geração que vivemos seja muito semelhante à geração dos reis de Israel. Vivemos avançados em muitas áreas do conhecimento, em uma sensação de qualidade de vida melhor do que nossos antepassados. Temos aí a tecnologia, agora nós temos a questão da tecnologia avançando cada dia mais com a experiência virtual, o crescimento, dos contatos, a rapidez com que eles acontecem. Mas também presenciamos aberrações primitivas como as que faziam parte do ritual de culto a Baal. O acesso à pornografia, às bestialidades indiscriminadas com o uso do próprio corpo e da própria vida e o assassinato de crianças e bebês não são coisas que ficaram no passado. O ser humano, a cada dia, cria novos padrões para colocar um verniz de modernidade sobre problemas morais antigos. No passado, a adoração era direcionada ao falso deus Baal. Hoje, o homem faz de si mesmo um deus, porém, ao invés de melhorá-lo, tornando-o semelhante à divindade, o pecado tem o tornado pior do que os animais. Terceiro momento, o juízo de Deus. Em 2 Reis, capítulo 17, de 13 a 14, vemos que o Senhor enviou seus profetas para exortar o povo a se converter de seus maus caminhos e guardar os mandamentos. Porém, o povo não deu ouvidos, endureceu o coração e não creu na palavra do Senhor, por intermédio de seus profetas. É bem verdade que houve avivamentos pontuais sobre o ministério de Elias e Eliseu e sobre o reinado de Jeú, mas não foram suficientes para mudar o coração do povo que estava completamente dominado pelo pecado. Por fim, a Bíblia nos conta que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou diante da sua face. 2 Reis 17, 18. Nunca mais as tribos do norte foram reunidas novamente. Os assírios conquistaram a cidade de Samaria em 722 a.C. e dispersaram as 10 tribos do povo de Israel para sempre. Em seu lugar, trouxeram povos de outras nações dominadas para povoar a terra. E repatriaram sacerdotes do Senhor para ensinar-lhes a temer ao Senhor. 2 Reis 17, 28. A partir disso, a terra foi tomada pelo sincretismo religioso com os elementos dos cultos pagãos e do culto a Deus. Assim, ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais
tinham sido transportados. Segundo Reis 17, 33. Desse modo, melancólico, terminou o reino de Israel. Não obstante, podemos extrair lições importantes aqui. O juízo de Deus sempre vem antecipado pela sua misericórdia. O Senhor sempre enviou os profetas para fazer com que o povo se arrependesse e confiasse unicamente nele. Assim, também somos nós. Devemos estar sempre atentos em não desobedecermos ao Senhor e a confiar em sua misericórdia para conosco. Uma segunda lição importante diz respeito ao fato de que os milagres nem sempre são decisivos para mudar o coração do povo. Ao longo do tempo, Israel presenciou extraordinários milagres, desde o tempo de Moisés até o ministério dos profetas Elias e Eliseu. Mas os milagres deles não mudaram a obstinação do povo. Analogamente, é assim também hoje. Muitos estão à procura de milagres e maravilhas, mas não mudam os seus corações obstinados. Porém, sem santidade e um coração quebrantado, é impossível agradar a Deus. Conclusão. Nesta lição, vimos que, a despeito da prosperidade material inicial das tribos do norte, eles estavam na mais profunda miséria espiritual. Aprendemos também o quanto o pecado é capaz de reduzir o valor do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Por fim, aprendemos o quanto o juízo de Deus é infalível, mas sempre é antecipado pela sua misericórdia. Que tenhamos um coração ensinável para viver sob as bênçãos do Senhor em nossa vida. Para pensar e agir. Você é tentado a estabelecer uma relação entre a prosperidade material e as bênçãos de Deus? Certamente temos vivido essas situações. Segundo, você consegue perceber a relação entre os pecados de Israel no passado e os pecados da nossa geração hoje? Se nós procurarmos, vamos encontrar muita semelhança. E, finalmente, como você consegue relacionar a justiça e a misericórdia de Deus? Deus é misericordioso, mas também é justo. Aí você vai dizer, Deus é justo, mas é misericordioso. Sim, pela sua misericórdia, Ele derrama sobre nós suas bênçãos, mas com a sua justiça, Ele nos deixa sofrer as consequências do nosso pecado, se não nos arrependermos e não clamarmos pelo seu perdão. Amém? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, aprendemos com a Tua palavra e queremos, Deus, pedir ao Senhor que nos dê capacidade para entendermos cada momento. E assim, ó Deus, olhando para o passado, vendo a desobediência do Teu povo em não seguir os Teus ensinamentos, possamos nos firmar na Tua palavra, Senhor. E, ó Deus, caminharmos na direção do Teu Espírito Santo, fazermos aquilo que agrada ao Senhor, vencendo o pecado, vencendo as tentações, suportando, Deus, cada investida do inimigo e com a Tua graça, Pai, vencermos a tentação que tanto nos aflige. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela conferência que tivemos ontem e queremos, Senhor, te pedir que nos abençoe no dia de hoje, o Teu dia, o domingo do Senhor. Possamos estar na Tua casa, aprendendo mais da Tua palavra, através da mensagem que será entregue, através das lições estudadas, Deus.
e que nós possamos, neste relacionamento com outros irmãos, nessa comunhão, crescermos na graça do Senhor. Abençoa as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, a nossa bisneta em particular, toda a nossa família e na sua extensão a Deus. Cuida de nós, Senhor. Como ouvimos aquela oração tão bonita ontem, fique pertinho de nós, ó Deus. Precisamos do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos a mais uma melodia. Vamos falar sobre a história de Jesus, mais uma vez. Conte a história de Cristo para os seus filhos, para os seus netos. Contemos a história do Senhor para as novas gerações, as gerações futuras, para que não aconteça no nosso tempo o que aconteceu ao povo de Israel, de abandonarem o Deus verdadeiro para seguirem aos deuses criados pelos homens. E assim, queridos, estamos chegando ao final da nossa EBD em Casa, estudando com você a revista da Escola Bíblica Dominical. Que tenhamos um domingo alegre, agradável, na presença do Senhor, junto dos nossos familiares, um almoço gostoso, uma tarde de descanso e à noite possamos estar na casa do Senhor para cultuarmos ao nosso Deus, para prestarmos adoração a Ele devida. E que o Senhor nos abençoe a cada dia e nos guarde sempre. Se Deus assim nos permitir, amanhã estaremos com vocês para mais uma devocional com você no seu lar. Que Deus nos dê uma tarde de muita esperança. E ao anoitecer, possamos repousar com a graça e a misericórdia do Senhor. Amém?